Oi, Cleice. Eu mandei lá porque a gente. Que é isso? Então, Pronto, boneca, começou. saudamos a todos e todas e todos. Boa noite, minha gente. É um grande prazer que iniciamos essa assembleia. Já estamos em 86 pessoas. Está subindo o número, né? Deve ter gente aí para entrar. Para a gente iniciar essa assembleia trazendo, de início já, a pauta da retomada das aulas presenciais e da campanha de vacinação dos alunos, né? Porque a gente não pode se formar, a gente sabe que o curso é presencial, teve adaptações devido às circunstâncias da pandemia para apenas o conteúdo teórico, né? E o curso de Universidade Federal, e principalmente o curso de saúde, não se pode se formar tendo prática EAD. Isso para a gente é inviável, até para se manter a qualidade e o padrão da universidade do profissional que ela forma, né? Então, a gente está aí com essas campanhas para retomada de uma forma segura para todo mundo. Não é só retomar as aulas de a gente estar seguro dentro do departamento, sem olhar a partir do momento que o aluno sai de casa, que ele bota o pé na calçada de casa, sabe, de uma forma mais ampla, o itinerário, o caminho que ele faz, as rotas, por onde ele passa, tudo isso deve ser, sim, avaliado, levado em consideração até a chegada dele no departamento e no serviço de atendimento, que é o HC. A gente sabe que o HC, só de você entrar ali, a gente sabe que o ambiente é completamente contaminado, não só a UTI Covid, ou a UTI geral, mas todo o ambiente do hospital ele é contaminado, e colocar a gente numa prática daquela só com a segurança de um EPI, a gente sabe que não é 100% eficaz. Tanto que existe profissional de saúde que adoeceu por causa do Covid, mesmo estando 100% paramentado. Então, é praticamente inviável. A gente viu alguma movimentação de professores que queria, assim, que a gente retomasse com justificativa de que a gente não pode atrasar mais e que a gente tem que se formar. Sim, eu quero me formar, me sinto frustrada por ter passado um ano parada, mas a custo de quê? Eu não estou abrindo mão de qualquer coisa da minha saúde, saúde da minha família, das pessoas que vivem ao meu redor, por isso não, sabe? Por isso que a gente, mês passado, a gente mandou aquele formulário que foi criado por Mari e as meninas do diretório, para saber se vocês se sentem seguros e o ponto de vista de vocês, individualmente, sobre essa retomada das aulas presenciais. Os professores estão se articulando também com a coordenação e a chefia para fazer mais um, de forma mais individualizada por turma também. E a gente está aí com essa campanha da vacinação dos alunos, esse movimento, tentando pressionar de toda forma a Secretaria de Saúde do Recife para que tragam a vacina para dentro da universidade. Por quê? A universidade pública, a gente sabe que o papel da gente é trazer para a comunidade tudo que a gente constrói dentro da universidade. Então, por que o governo não está do lado da gente, sabe? Tudo que é usado pela prefeitura do Recife, pelo estado e até pelo país, é a gente que constrói, é a gente que produz, sabe? A gente está estocando vacina, a gente está desenvolvendo vacinas desde o Zika vírus, sabe? A gente presta atendimento, seja na clínica escola, seja no hospital, aos pacientes, idosos, crianças, até em questão de estatística de dados, tem muita gente que é feita dentro da universidade pelos laboratórios. Então, por que não vacinar a gente só porque é aluno? Estão batendo na tecla que não vamos vacinar porque vocês estão tendo remoto. Mas se a gente quer a vacina para ir para a prática, sabe? Então, fica meio que enchendo linguiça sempre com essa conversa. É uma coisa que a gente quer quebrar essa roda para trazer para todo mundo. A gente já entende de que a gente não pode levar para ele. A gente quer vacinar todo mundo. A gente não quer vacinar o oitavo porque vai para estar na UTI ou está indo para o estágio. Ou o sétimo porque já está começando as aplicadas. Ou o sexto porque está indo para a atenção básica. A gente quer vacinar todo mundo, mas precisa seguir uma ordem e uma progressão, porque a gente não pode pegar 300 alunos e levar para a secretaria e dizer agora, eu quero esses 300 alunos vacinados. Mas a gente precisa entrar em acordo com todo mundo para fazer aos pouquinhos, lá de cima, sabe? Para ir descendo e tentar vacinar todo mundo. A gente fala do oitavo período, mas ele não é prioridade em cerca dos outros, mas sim pela circunstância que ele está se colocando agora de já ir para o estágio. E o sétimo, acerca de todo mundo, por causa de outras situações. Não, todo mundo é prioridade, mas a gente tem que colocar algumas devido a, assim, a circunstância que vai ser colocada daqui a uns dias, sabe?
E se a gente não começa a se vacinar para ir para os estágios e vai ter que fazer estágio de todo jeito? Esse período vai ficar flexível. A gente vai fazer estágio do oitavo período. O sétimo vai fazer o sétimo e oitavo período e assim vai ficar emendando, vai virar uma loucura. Não vai ter aquele acordo, sabe? A gente sabe que esses professores, eles só são empáticos na teoria. Na prática, eles pegam a empatia e, tipo, dão para Deus. E a gente não pode estar contando com a generosidade de gente que não tem obrigação com a gente. E o que a gente faz, então, vai à luta, a gente bate no peito, como a gente faz sempre, tem que fazer barulho mesmo, pressionar, porque senão não sai, sabe? E aí eu vou dar as palavras agora aos meus companheiros aí. Um beijo. Oi, gente, boa noite. Dando seguimento ao que Lucy falou, ela citou o formulário, fomos gerar formulário, que vocês foram entupidos de mensagens em vários grupos e momentos. E aí, aproveitando que tem um monte de gente aqui, a maioria de uma diversidade de pessoas de outras turmas, eu vou exibir para vocês o resultado desse formulário. E essa mesma apresentação que eu vou exibir para vocês foi o que eu apresentei na reunião de pleno depois do resultado desses formulários, tá? E aí, quando aparecer, vocês avisem, por favor. Obrigada. Apareceu, Maria. Obrigada. Vamos lá, começando. Esse formulário foi uma iniciativa do DA, começou dia 11, foi numa quinta-feira, e fechou na terça-feira, na segunda, dia 15. Era o plano, né? Porque quando estava perto do horário de terminar o prazo, várias respostas foram chegando, e aí acabei que ficou até terça de manhã. Aí foram 20 perguntas, 135 respostas, e no departamento nós temos 281 alunos matriculados. Aqui foi a quantidade de respostas por período. Deixa eu ler aqui quanto foi cada um, para vocês terem uma ideia. Peraí, viu? Foram 30 respostas do sexto, 22 do oitavo, 21 do segundo, 20 do primeiro, 14 do sétimo, 13 do quarto, 9 do quinto e 6 do terceiro. Nono e décimo, a gente não teve nenhuma resposta deles, e a gente entende que provavelmente é por causa do estágio, né, já que eles já estão em período de estágio, e acaba que não, meio que nem foi, assim, tão direcionado para eles, né, já que era a pergunta principal, era sobre se você se sente seguro ou não para retornar às aulas práticas no departamento. Então, acredito que foi por isso que a gente não teve a resposta do nono. O décimo, nós não temos décimo período, né, acabou em dezembro e agora nós não temos décimo período em atuação. Aí, uma das perguntas, vocês responderam esse formulário, vocês lembram que uma das perguntas foi quem reside com você. E esses foram os dados. A maioria mora com pai, irmão, avó, tio. Mas a gente tem dados de pessoas que moram em casa de estudante, residência já federal, né? Mora com o marido, mora com o filho, mora sozinho. A gente tem todos os nichos, né, no departamento. Outra pergunta foi se alguma das pessoas que mora com você tem alguma dessas características, que é a lista, né, digamos assim, de grupo de risco do COVID. São essas características, essas condições. Aí, várias respostas que a gente recebeu no formulário, para que a gente entendesse as pessoas que estão no departamento com a gente. Óbvio que todas as respostas foram anônimas, tá, minha gente? Eu não divulguei o nome de ninguém em canto nenhum. Para que a gente realmente soubesse mais ou menos que existem essas pessoas estudando com a gente. E que essas pessoas moram com essas outras pessoas que têm essas condições que estavam naquela lista, né? Vou deixar um tempinho aí na tela para vocês lerem. E depois eu passo. Vou passar, tá?
outra pergunta foi como essa pessoa chega no departamento, né? A maneira. Chega a pé, chega de carro, chega de ônibus, de Uber e tudo mais. E o maior dado foi de pessoas que pegam 2 ônibus, pelo menos. E, em segundo lugar, pessoas que vão a pé para a universidade. E aí foi esse dado que a gente teve de pessoas que... da forma, né, que nós chegamos ao departamento. Outra pergunta foi, se você respondeu o ônibus, você precisa passar por quantos terminais integrados, né? E aí a maioria respondeu que precisa passar, a maioria respondeu que precisa passar por 2 terminais, 29% disse que precisa passar só por um, e 1,5% passa por 3 TIs. E aí nós perguntamos se em todas as aulas se recebeu, né, os EPIs que o departamento prometeu. Os EPIs que o departamento prometeu era máscara descartável, era papel para higienizar o sapato, álcool e touca. Então, E face nesse shield. dado aqui... Também. E face shield, isso. Nesse dado aqui, não inclui, no caso, capote, né? Nem capote, nem jaleco, isso eram coisas que a gente deveria comprar particularmente. E aí, a maioria recebeu em todas as aulas, mas a gente tem dado de pessoas que não recebeu em todas as aulas. Preciso reiterar também que, tivemos respostas de pessoas que não estão tendo aula presencial no departamento de fisioterapia, como primeiro e segundo período, eles precisaram responder que não, porque eles realmente não estão frequentando o defísio, né? Mas a gente sabe que, dentro dessas pessoas que não receberam em todas, existem pessoas que frequentam o defísio e realmente não receberam em todas as aulas. Seguindo essa pergunta, tinha uma para especificar, né? Quando foi isso? Quando foi que você não recebeu esse EPI e tudo mais? E realmente a maioria respondeu que foi na última aula, em algum laboratório X e tudo mais. E aí a gente pediu para que todo mundo fosse especificasse, né, e tal. Aí a gente chegou na resposta que culminou esse formulário, né? Na pergunta que culminou esse formulário, que era: você se sente segura ou seguro para retornar às aulas presenciais? A resposta desse formulário, dessa pergunta, aliás, ela era aberta. E aí, essa parte aí de meio termo, na minha cabeça não existia, mas já existiu. Várias pessoas responderam que meio termo, né? A maioria realmente respondeu que não, 58,6%, e a gente sabe que, provavelmente, se esse formulário fosse exibido hoje, fosse disponibilizado para a resposta hoje, provavelmente essa resposta seria completamente diferente. Talvez esse número de não fosse bem maior, talvez esse número de sim fosse bem maior, a gente não sabe. Mas, até o momento de quando esse formulário fechou, essa foi a resposta que a gente teve. E aí, eu separei alguns textos, são textos mesmo, tá? Então a gente vai ler bastante. De pessoas que explicaram por que se sente seguro ou não. Foi uma resposta aberta que a gente colocou, né, depois dessa, seguida dessa pergunta aí. E aí eu queria que a gente lesse um pouquinho. Tem resposta de todos os jeitos, e aí eu vou ler aqui com vocês. E são vários textos, já adianto logo, que eu gosto. E várias pessoas responderam testando. Seguro não é a palavra. Na faculdade dá para dar um jeito. O problema é o trajeto. Então não tem como se sentir seguro, mas gostaria que voltassem o quanto antes. Uma coisa, separei essas respostas porque provavelmente ela contempla um monte de outras pessoas que responderam. E aí foi a que eu achei mais interessante para que a gente discutisse aqui. Tem várias respostas, eu já estou dizendo que tem muito texto, mas a gente vai ler aqui para encerrar essa parte do formulário. Levando em conta todo o aparato de EPIs que a gente vinha usando, eu me sinto segura em estar na universidade, sim, mas entendo que, diferente de mim, que moro próximo, muitos dos meus colegas e amigos precisam enfrentar diversos locais de aglomeração, como ônibus e metrô lotado. Eu me sentia segura dentro do que foi proposto no departamento. A universidade estava vazia, não vi aglomeração do defísio e minha maior aflição é a parte de transporte mesmo. Se eu disser que sim, estarei mentindo, mas eu acho que é uma realidade que devo enfrentar para tentar seguir a vida. Eu sei que temos um péssimo serviço de transporte público e que nos sujeitamos a um risco ao precisar utilizá-los, mas é algo que foge do meu controle. Meio termo. Por mais que eu queira voltar e concluir as cadeiras que tenho pendências, sei que também é necessária a restrição. Porém, isso deve se aplicar a tanto faculdades públicas quanto privadas. Sim, porque me considero privilegiada em inúmeros fatores,
por morar longe dos meus pais, que são grupo de risco, por mesmo pegando o ônibus saber que minha integração está longe de ser das piores, e principalmente por morar relativamente perto da universidade, pois meus 40, 50 minutos não são nada comparado a 2, 3 horas. E não porque eu tenho receio pelas pessoas que não vivenciam a mesma realidade que eu, medo de perder amigos próximos e também de me contaminar e passar para outras pessoas. Confio na segurança do departamento, no entanto, sei que durante o período de deslocamento estaremos todos vulneráveis. Estou no meio termo. Com os protocolos do DEFIS e de biossegurança, me sinto segura, porém o deslocamento até a universidade é uma situação totalmente diferente. Mais ou menos, sinto que me faria bem psicologicamente e eu não acho que a quantidade de pessoas que almejamos ter nas práticas pode causar riscos para mim. Mas ainda acho um pouco arriscado por causa da minha família, pelo fato de ter que usar transporte público para ir e voltar da universidade. Eu particularmente sim, porque sou muito privilegiada, vou de carro e volto de carro, mas sei que muitos colegas meus correm risco. Pela universidade sim, mas pelo deslocamento não. Pego metrô e ônibus lotado. O DEFIS está seguro sim, inclusive parece um universo paralelo, porque no HC não está assim. O fato de ter alguns alunos pacientes que não sabemos se estão se cuidando direitinho me deixa um pouco inseguro, assim, para o retorno das práticas presenciais. Fora isso, os casos estão aumentando cada vez mais, então não me sinto segura para voltar tendo mais de 2.000 mortes por dia por pessoas de todas as idades, não só o grupo de risco. Se voltassem a ter EPIs para todos, incluindo as máscaras PFF2, talvez. E aí, essas foram algumas respostas do formulário. Foi como eu disse, né, que talvez a resposta daquela pergunta de se sente segura, sim ou não, para voltar às aulas hoje seria diferente. A gente sabe que a gente já chegou a 4.000 mortes por dia por Covid, e que os casos não estão diminuindo. E aí, depois dessa reunião de pleno e tudo mais, surgiu a sugestão de se fazer um outro formulário. E aí, a gente repassou, né, para os professores que seria ideal que eles mesmos fizessem isso, ou que, como eu sei que tem vários representantes de turma aqui, seria ideal que os representantes das turmas fizessem isso para que a gente tivesse uma resposta mais atualizada, para que fosse uma resposta direta para a coordenação, para que eles tivessem acesso. E aí eu deixo aqui também como sugestão, a gente teve uma reunião sábado com os representantes, eu falei isso na reunião, e aí se vocês toparem isso, façam isso na turma de vocês, levem essa ideia para frente, vocês que são da turma e não são representantes, levem isso também para a turma de vocês, mobilizem para que vocês respondam essas perguntas e tudo mais. E aí vocês ficam livres, tá, para fazer o formulário como vocês quiserem, mas eu acho que seria bom a gente ter isso de novo, para que a gente tivesse uma resposta mais atualizada, tá? E aí fica livre para cada turma fazer como quiser, e é isso, eu deixo isso como sugestão. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. E aí, se eu lembrar durante a reunião, eu volto aqui para falar, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa sobre o formulário, fique à vontade. Outra pergunta, lembra o que eu ia falar? Uma pergunta foi que a gente deixou livre, né, para que vocês abrissem o coração e falassem como está esse período para vocês. Esse período que eu digo é período remoto, período de pandemia e tudo que envolve. E aí, a gente teve vários relatos, assim, muito interessantes. Eu não coloquei nessa apresentação, porque essa apresentação estava pronta. Então, eu acabei que não era o foco da reunião no momento, e aí eu não coloquei. Mas, em outro momento, se vocês quiserem, sei lá, a gente pode reunir de novo e ter acesso a essas respostas. E aí também pedir para que vocês fossem bem diretos, né? Assim, se vocês quiserem citar nomes de professores, sei lá, ficassem à vontade, e realmente algumas pessoas citaram sim nome. E aí a ideia desse formulário não é ficar aqui, entendeu? Não é deixar essa resposta aqui, é realmente levar para os envolvidos, né? Na história. E aí acabou que ia rolar um post no Instagram do DA. A ideia ainda não foi descartada completamente, mas ela deu uma pausa por causa das demandas do período de todo mundo, que nós somos DA, mas a gente também é aluno junto com todo mundo, e aí acabou que ficou em pausa por enquanto, mas a ideia realmente é levar isso para frente, levar outros dados, expor outros dados, óbvio que sem expor quem escreveu isso, né, e tal, mas para que eu acho importante para que a gente saiba quem são as pessoas que estão convivendo junto com a gente, entendeu? Saber um pouquinho da realidade de cada um. E é isso, pessoal. Quem quiser falar alguma coisa, esse é o momento, fique à vontade, antes de entrar no assunto principal dessa reunião. Tá bom?
Ô, Mário, eu queria falar uma coisa. Quem quiser falar, levanta a mão ou coloca no chat, porque estamos vivendo um momento histórico até dos estudantes. A gente nunca teve uma assembleia com tanta gente, a gente está no limite máximo. Tem gente pedindo para entrar e a gente está sempre pensando em como é que a gente vai resolver isso, porque a gente tinha pensado aqui, cabia até 100, que pelas nossas contas ia até sobrar uns nomes, né? Mas a gente está muito feliz, assim, pela resposta e pela participação de todos vocês. É um momento realmente histórico. E dizer que a gente está bem empenhado para dar resolutividade às coisas, tá? A gente vem participando de muita reunião, é muita reunião de pleno, é muita reunião com reitoria, é reunião, é cansativo, mas é porque a gente entende a necessidade desse momento. E hoje é um dia também histórico, né? 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. E é muito massa a gente estar aqui no Dia Mundial da Saúde, falando sobre saúde e falando sobre o nosso futuro enquanto profissionais de saúde. Se alguém quiser se colocar, levanta a mão ou fala, que a gente entra nesse ponto agora do calendário acadêmico. Eu sei que tem muita gente com muita dúvida mesmo, tá? E é o momento da gente se esclarecer de muitas coisas. Então, não sei se alguém já quer falar alguma coisa, por favor, pode se colocar. E depois a gente já entra na vacinação, a gente entra para os assuntos. Em relação ao questionário que Mari falou, sobre a questão de... o primeiro surgiu do diretório. E esse outro, elas também, tipo, os professores da coordenação queriam jogar para o diretório mais uma vez. Mas foi como eu e Mari, a gente discutiu um dia, de que é o momento da coordenação ver isso que a gente viu, essas respostas nesse formulário. Porque antes de diretório, a gente também é aluno. E a gente também sofre com as mesmas ansiedades que todo mundo aqui está sentindo, em relação ao período, em relação à pandemia, em relação à vacinação, em relação a tudo, sabe? Todo mundo aqui perdeu, ouviu alguma coisa muito chocante durante todo esse processo. Então, trazer para a gente mais uma vez, e a gente só está levando dados para eles, ia ficar muito meio que vago. Eles só queriam saber de quantos queriam voltar, quantos não queriam. Porque não parece, mas tem muito professor que quer voltar, mesmo nessas circunstâncias. Ontem mesmo a gente bateu mais um recorde. Então, pelo amor de Deus, né? E aí, a gente queria realmente que partisse da coordenação, porque elas precisam ver tudo isso que a gente está vendo, né? Eu não estou falando que a coordenação está sendo... não está tendo empatia em relação a isso. Pelo contrário, não passando um pano, porque ninguém faz mais aqui do que a sua obrigação, mas o pessoal da coordenação e a chefia, elas estão tirando onda, bastante onda mesmo, em relação a essa gestão delas, porque você é pegar uma coordenação de um curso da Universidade Federal de Pernambuco e a chefia desse departamento no meio de uma pandemia, tipo, com 2 semanas depois, começar uma pandemia com várias incertezas do mundo, e elas conseguirem atender as demandas dos alunos do jeito que está se acontecendo, é de tirar o chapéu realmente, sabe? Elas realmente estão fazendo por onde. E aí a gente só queria realmente que elas vissem isso. Mari e as meninas viram quando foram fazer a análise desse formulário, sabe? Acho que chegou o momento realmente da coordenação ver, dar nome aos bois e resolver isso em relação com os professores que estão pressionando a gente em relação a isso, sabe? E eu falo isso porque a gente viu mensagem de professores. Eu discuti com a professora segunda-feira, eu tive que realmente praticamente dar uma aula para ela do que realmente tem que se fazer. Imagina eu, uma aluna de graduação, tendo que mostrar para uma professora o básico, sabe? É uma coisa que a gente está vivendo há um ano, não começou agora, sabe? A gente está vivendo isso há um ano. E aí a gente também recebe vários gatilhos lendo esses relatos, sabe? Tendo que ler essas mensagens de vocês. Que a gente também está naquela vivência, e quando a gente pega mais de pessoas que estão no mesmo patamar que a gente precisa ler, é um choque para a gente também. Então, a gente como aluno, a gente como diretório, a gente quis realmente que partisse da coordenação por esses motivos, sabe? Porque eles precisam ver o que está se passando, né? A gente está levando dados de um gráfico onde, sabe, elas só vão querer saber o que quer ou o que não quer. Não quer se aprofundar. Eles precisam ver de uma forma ampla, sabe? E era isso. Se vocês quiserem falar, minha gente, o microfone está aberto. O momento é esse. E aí depois a gente pula para a pauta da vacinação, sabe? Para não estar se prolongando muito, porque é cansativo a gente passar o dia todo sentado no EAD e a gente ainda tem que prender vocês no EAD, sabe? Mas podem falar e se inscrever no chat, que o microfone está aberto para todo mundo.
Alguém quer falar, pessoal? Se não quiser, também não tem problema não. Pode deixar o recado no chat. Todo mundo vai ver, né? Quem não quiser falar, pode deixar o recado no chat. Bem, então, Cleiton quer falar alguma coisa? Pode falar aqui. Quero. Não, eu quero fazer uma pergunta, na verdade. Eu fiz um formulário essa semana relacionado a uma disciplina apenas, que é a única disciplina que a gente está tendo prática é EAD. E aí teve muita demanda de pessoas vindo falar comigo, dizendo que estava com muita dificuldade de acompanhar a disciplina mesmo. E aí eu fiz o formulário. E aí eu queria saber se eu posso, mesmo assim, compartilhar com vocês essas respostas para mandar para as reuniões de pleno. Porque quando eu fiz depois da reunião que a gente teve de representantes. Então, eu considerei as perguntas, assim, parecidas com as que Mari falou, essa questão da segurança, se sentia seguro para voltar, a questão da concentração na aula, se sentia concentrado nas práticas EAD e etc. Porque eu sei que, apesar de a gente estar discutindo sobre vacinação e sobre essa questão de volta ou não volta, mas a gente ainda tem outra questão para discutir, que é essa questão das práticas, que, como foi falado, eu não sei se está todo mundo sabendo, mas existem muitos professores que estão dando aulas EAD e estão considerando como prática, e aí talvez isso seja legal de ser colocado em reunião. Verdade, inclusive, eu acho que nesse ponto a qualidade do ensino pode estar sendo comprometida. Eu acho que é um ponto muito importante nesse momento considerar. Sim, é isso que a gente vem falando também, sabe? Porque a gente não vai poder mobilizar uma coluna via Google Meet, sabe? E aí existe todo esse diferencial da universidade de que, a partir do 4º período, já tem práticas bem, assim, aplicadas ao curso. Do 5º período, mais ainda. No 6º, a gente já está tendo vivência com pacientes. A gente tem um mini estágio aplicado todo período, 4, 5, 6 disciplinas, sabe? Esse é o diferencial da gente. E um monte de faculdade está aí, minha gente, colocando os alunos para ter prática EAD, sabe? Isso é uma coisa que realmente não existe. Imagina a qualidade desse profissional. Eu sei que quem faz o profissional é o próprio aluno, mas, né, vamos trazer a realidade, vamos ser realmente soberbos nesse momento e dizer que a gente está no melhor curso de fisioterapia do Norte e Nordeste. Então, a gente precisa levar esse padrão, levar essa qualidade realmente para o mercado. A gente está passando na frente de um monte de gente aí, se botar currículo aí, mas é da Federal. A gente tem esse biscoito e eu tenho orgulho de falar isso, sabe? Então, faz toda a diferença, assim. Está ali prejudicando, sim, a qualidade do profissional que está sendo formado pela universidade. Até os professores mesmo falam, eu quero me colocar, dar o meu corpo para um profissional que eu conheça e que realmente ele seja capacitado para isso. Quem mais do que a gente? Então, quando isso já começa a ser afetado, essa qualidade, já fica, sabe, é complicado, realmente. Não estou tirando o mérito de outras universidades, não, mas a nossa é a melhor, pelo amor de Deus. O Enad não deixa mentir, né? Gente, em relação às práticas EAD, deixa eu ver se está pegando. A gente veio ter uma reunião sobre, vou apresentar para vocês, né? A reitoria tem a Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação. Tá melhor? Tá para ouvir? Cleice, faz um sinalzinho do Mário, porque eu estou vendo a cara de vocês. Pronto, a Prograde é a Pró-Reitoria de Graduação e ela é que trata tanto de calendário acadêmico, tanto da questão de aulas. E a gente vem tendo problemas no sentido que a Prograde ela é majoritariamente feita por pessoas que são dos cursos de humanas, né? Pedagogia, direito, enfim, cursos que vivem uma realidade totalmente diferente da nossa. E não só é a gente que está tendo dificuldade nesse entendimento, a própria coordenação e a chefia, não só de fisioterapia, mas nos cursos de saúde, já apresentaram várias vezes as individualidades que os nossos cursos têm. Só que para eles é muito simples, porque eles podem, qualquer curso de humanas, botar tudo online e é isso. Uma audiência online, tudo bem, não vai ser a física, mas
você consegue discutir, consegue falar da mesma forma, leitura de livro, enfim, é diferente. Não precisa pegar uma pessoa, colocar numa máquina, fazer um movimento, uma técnica, é totalmente diferente. Então, a gente está tendo essa dificuldade da mesma forma com o calendário acadêmico, porque para a Prograde, nesse momento, a resolução da nossa vida seria a gente quebrar pré e correquisito. Isso significaria dizer que a gente estaria vivendo 2 períodos ao mesmo tempo. Só que não é viável fazer 2 períodos ao mesmo tempo. Pense no período que vocês estão agora e adicionar mais outro período ao mesmo tempo. Se a gente já tem 50 coisas acontecendo ao mesmo tempo, como é que a gente iria dar conta de mais outras 50 coisas? Porque eu penso assim, né? Eu sou do 8º período, então o próximo período é o estágio. O estágio toma todas as manhãs e todas as tardes. O 8º período toma todas as manhãs e metade de todas as tardes. Então, como é que ficaria essa equação? A própria coordenação já apontou que tipo, não tem condições. Não tem condições, porque seria fisicamente impossível eu estar num hospital e, ao mesmo tempo, eu estar numa aula. Então, assim, eu não ia fazer nenhum nem outro, no final das contas. Né? Imagine você estar aí no 4º período, que é um período que tem um monte de disciplina, aquele peso, e você conciliar com as disciplinas do 5º, que é uma agonia, porque os professores médicos, eles não dão aula direito. Então, o perrengue de fazer isso, né? Seria dizer que a gente ia ter integral todos os dias e ainda às noites, e a gente não ia ter tempo mais para nada, nem para projeto, nem para nada. Isso já tomaria todo o tempo de aula. Então, a gente está tendo essa discussão muito longa com a Prograde para fazer eles entenderem a nossa realidade, que ela é uma realidade diferenciada, certo? Então, essa discussão ela está rolando e não dá. Em relação às práticas online, não é algo que a gente queria que estivesse acontecendo, tá? É algo extremamente ruim e improdutivo para a gente, porque nós somos um curso que tem, se eu não me engano, são 70% das nossas disciplinas, elas têm práticas. Os outros 30% são teóricas, ou seja, só disciplinas puramente teóricas, né? Por exemplo, administração, história da fisioterapia, são disciplinas mais teóricas, ou seja, são bem pouquinhas, né? Se a gente conta nos dedos quais são. As do 5º período, e mesmo assim as do 5º, uma ou outra ainda tem alguma coisa prática. Então, a gente precisa fazer esse entendimento, que é muito ruim, e que se a turma, isso é uma coisa individual, que aqui a gente não pode generalizar, porque isso também tem a ver com a turma. Se a turma quiser realmente muito continuar, então a decisão é coletiva da turma. Tá? Mas se a turma coletivamente não quiser, então tem que ser apresentado os professores, porque não dá. É muito ruim. Hoje mesmo a gente recebeu a notícia lá no 8º, que a gente não ia ter prática com paciente com saúde da mulher mais. Acabou, não vai ter mais. A gente vai fazer entre si. Então, assim, é melhor entre si do que nada. Ou melhor, do que ser online, né? Então, tem que ter alternativa. Se não vai ser com paciente, então vamos tentar ser entre si. Então, a mesma coisa com dermato. Vamos fazer tratamento estético nas nossas peles. Então, vamos pensar as alternativas no qual a gente consegue. E, assim, a gente ainda tem esse privilégio de estar aqui podendo discutir, né? A gente sabe que nas universidades privadas, eles só largaram a boiada e eles continuam fazendo online mesmo. É o profissional que lá na frente, se precisar atender alguém na UTI, se precisar atender algum paciente, ele vai ser um profissional extremamente inseguro, né? Vai ser um profissional que vai precisar de... Se a gente já precisa de curso, né? Depois que se forma, a gente vai precisar de mais curso ainda para sanar esse déficit de atividade prática. Então, é extremamente necessário que a gente entenda o momento, mas isso não significa que a gente precisa passar por cima de tudo, né? Porque todo mundo quer se formar, né? Todo mundo está atrasado há um ano, todo mundo começou 2020 no 5º, no 6º, no 7º, no 1º, no 8º período, e todo mundo continua nesse mesmo período, né? A gente não conseguiu avançar as coisas, e quando tentou avançar, as coisas pioraram, e não foram por condições nossas, né? Por condições que a gente já sabe quais são, né? Não tem vacina, o governo não comprou vacina, a gente vive um caos, a gente vive uma dificuldade na distribuição, e o resultado é isso que a gente tem, tudo atrasado, tudo atrasado. A gente não tem 10º período mais, a gente está atrasado na liberação de profissionais. Então vejam que bola de neve. Os meninos que entraram ano passado, no primeiro semestre, ainda não conseguiram entrar no primeiro período, eles estão extremamente ansiosos, extremamente
pensando na vida deles, né? Tipo, o que é que eu vou fazer? Eu estudo, não estudo? O que é que eu faço na minha vida? E que está no final não consegue sair para trabalhar. Então, vejam a complexidade da situação que a gente está. Então, até o momento, se a gente voltar no dia 19, a gente vai ter exatamente um mês para concluir o calendário acadêmico com práticas até a finalização desse semestre. Se não, a gente vai ter que reconversar novamente sobre a questão do calendário. Ou começa todo mundo, como a universidade fez ano passado, ou não começa. A gente vai ter que bater o pé nisso, né? Porque não vai dar para a gente estar conciliando 2 semestres ao mesmo tempo, porque a gente não vai conseguir. A realidade é que se a gente conseguisse, ótimo. Mas a gente não consegue. Tem TCC, tem projeto, tem a pesquisa. Então, é muita coisa para dar conta. Certo? Eu vi que algumas pessoas estão falando aí no chat, se colocando. Extremamente necessária a colocação que vocês fazem aí. E eu vi também que tem algumas pessoas que querem falar. Então, eu vou abrir esse momento para falar. Eu vi que a Cleice levantou a mão. Eu não vi se outras pessoas querem falar. Mas pode falar, Cleice. João, só um minutinho. A gente está transmitindo pelo YouTube agora, nesse exato momento, porque teve gente que não conseguiu entrar, porque lotou a sala. Aí eu mandei o link para o grupo dos representantes para mandar para as turmas que não conseguiram entrar aqui, acompanha lá pelo YouTube, porque a gente é isso. Muito chique. Bem-vindos. Só para complementar o que o João falou e aproveitando a deixa para se vocês forem fazer formulário na sala de vocês ou discutir essa questão da prática, eu acho importante falar que a gente fala muito de que, tipo, o déficit do profissional lá na frente que não vai conseguir executar direito as atividades que um fisioterapeuta precisa executar. Só que aí também a gente esquece de uma parcela do nosso curso que eu, sinceramente, acho que vai ter uma galera desistindo realmente, infelizmente, de concluir o curso, porque eu já sei de pessoas da minha turma que estão, assim, entre a faca no bucho, já, sabe? Falando no popular, porque são como, não lembro quem falou, mas, tipo, são outras questões envolvidas, a questão de saúde mental, a questão de familiar também, a questão financeira, que a gente sabe que, tipo, a pandemia mexeu muito nesse aspecto. E aí é importante ser colocado isso também em consideração, principalmente quando a gente for lidar com os nossos colegas, para que a gente possa escutar melhor um pouquinho da história de todo mundo. E é isto. Bom, tá dando para todo mundo escutar? Dá sim, pode falar. Pronto, foi uma das coisas que eu estava até conversei com o Cleiciane sobre isso, e é isso que ela falou, a questão da evasão de pessoas do curso, porque você vê como está complicado para todo mundo. Eu mesmo, meu rendimento, vou falar particularmente, não é o mesmo de quando eu estou na faculdade. Eu vou assistir uma aula, eu não consigo me concentrar 100%, tem aquela dificuldade. E a questão da preparação que profissional, né, eu vou ser quando me formar, isso já antes do ensino EAD, algumas pessoas já tinham esse déficit. Você não se sentia totalmente preparado. Então, como vem esse EAD e inserir práticas EAD, isso não existe, pô, isso é totalmente, vai de contra tudo da fisioterapia, porque não tem como você fazer uma prática EAD, como é que eu vou chegar no meu paciente e eu aprendi EAD, não tem como, não tem, essa é a questão, e também a questão do psicológico, né? Tem muita gente que está abalada psicologicamente, tem muita gente que vai para a aula e não consegue, não tem uma perspectiva de como vai, como eu mesmo, particularmente, eu tinha hora de eu parar assim no meio da aula e dizer, caramba, quando é que eu vou me formar? Eu não ficava assim, dizendo, pô, eu vou me formar daqui quantos anos? 4 anos, 3 anos? Tá entendendo? Isso aí vem na cabeça. A primeira coisa que vem na cabeça, não, vou desistir do curso e vou fazer outra coisa, porque não tem como eu ficar aqui 3, 4, 5 anos da minha vida sem dar continuidade.
Então, é algo que tem que se pensar e tem que ser conversado muito. Tem que forçar para que essa... Não é nem forçar, né? A gente tem que brigar pelo nosso direito. E a questão da vacinação é uma das coisas que eu venho falando, que eu falo direto, que a gente tem que brigar por isso, porque vacinando, 70% dos problemas da gente é resolvido, né? A gente volta e pode começar a andar. Então, tem que ter essa massificação de lutar por vacina. Acho que é isso. Lembrando que a gente é o profissional que vão querer no futuro, né? Hoje, então, graças a Deus, que tem um fisioterapeuta para cuidar aí do pessoal com Covid, né? Então, assim, a importância também do estudante de área de saúde. E outra coisa também é a questão da dependência, que nesse momento a gente vai ter muito de um professor. E nem todos estão dispostos a mudar a sua forma de ser. Eu estou há muito tempo esperando o retorno de um professor de uma revisão de prova, que é um direito meu. Ele responde apenas quando quer e muito mal, entendeu? Então, como é? Isso é muito difícil para a gente ficar dependendo de professor, para a gente ter certeza do que a gente está assimilando. Obrigado, gente. Eu acho que, assim, vocês estão sendo bem colocados na posição de vocês. E é muito sobre isso mesmo. Adiantando aqui um pouco sobre o assunto agora, da vacinação, vamos entender o que está acontecendo para que a gente possa, então, juntar o calendário com a vacinação, porque está tudo entrelaçado. Nosso calendário só vai dar certo se a gente se vacinar, né? E hoje a gente tem uma defasagem muito grande. Então, segundo a Prefeitura Municipal do Recife, a Secretaria de Saúde, só tem direito à vacinação, né, quem tiver no estágio, quem tiver, assim, matriculado na disciplina do estágio, né? Só que a gente está vivendo muita coisa errada, e vocês são prova viva disso nas redes sociais de vocês, e muita gente que está em primeiro, segundo, terceiro período, né? Tipo, não desmerecendo, certo? O pessoal do primeiro período, segundo período, mas é que não estão diretamente em práticas e recebendo vacina, enquanto o pessoal do oitavo, do sétimo, do sexto, que estão tipo, já em atendimento de pacientes e tudo mais, recebendo. Não recebem, né? Então, isso está gerando uma discussão enorme, enorme. E quando a gente tenta conversar, né, sobre isso, com a reitoria, que a gente já fez, conversa e tudo mais, eles apontam que a dificuldade está sendo justamente nessa disponibilização da Secretaria Municipal de Saúde das doses recebidas. É importante a gente entender que as doses que vêm, realmente, elas não são muitas. A Prefeitura de Recife recebe, em média, pelo que eles falaram, 1.000 vacinas por semana para disponibilizar. Só que a gente está vendo que outras cidades como Jaboatão, como Olinda, como Paulista, têm avançado nisso, né? Inclusive, hoje, oficialmente, uma faculdade, a Unifacisa, lá na Paraíba, ela foi a primeira faculdade do Brasil a ser liberada e a prefeitura obrigada a vacinar todos os estudantes. É um indicativo positivo, inclusive, porque significa que a gente está conseguindo avançar. Mas nós, enquanto instituição pública, né, que está ajudando diretamente a prefeitura, né, fazendo exame, atendendo, a gente está sem previsão. Então, diante disso, a gente se viu assim, como é que a gente vai resolver isso? Porque a gente coloca lá e diz que precisa de vacina, e eles dizem que a gente está parado, que a gente está todo mundo no EAD. Então, se está todo mundo no EAD, no remoto, né, a gente não tem direito. Aí a gente diz, sim, mas a gente está lá justamente porque a gente não consegue voltar para atender, porque a gente não tem segurança, porque a gente não está vacinado. Aí eles dizem, mas não é assim, tem que estar rodando no hospital. Então a gente vê aí algumas faculdades, como a FPS, né, colocando os estudantes para rodar no hospital para ter a vacina. Vê a Católica colocando os estudantes para ir para Olinda, fazer algumas atividades lá para receber a vacina. Olinda, Paulista. Vê faculdade lá em Jaboatão sendo vacinada. Então não entra na nossa cabeça por que isso acontece. Falo de Jaboatão, colocaram a FIX, né? A FIX só tem um curso, que é o curso de medicina, mas mesmo assim vacinou todo mundo, né?
É o único curso que eles têm lá. Mas, mesmo assim, não entra na nossa cabeça essa ordem. A gente não tem uma cronologia, a gente não tem dizendo assim, ó, vai ser vacinado quanto, tanto, e a partir de tal dia. A gente não tem isso. Então, isso está sendo extremamente cansativo, não só para a gente, estudante, né, mas para as próprias coordenações, porque está sendo feito muitas reuniões, né, a direção, o centro e tudo mais, e a gente não tem resposta. Isso está sendo extremamente chato, cansativo, e algumas turmas, né, inclusive o oitavo, fez o Instagram, né, pedindo por isso. Não sei se vocês acompanharam, mas eu vi que muita gente compartilhou e ajudou aqui. Por exemplo, a FMO lá em Olinda, né, está vacinando também. E o que é que a gente tem feito, assim, efetivamente, né? A gente está pressionando, então, o que a gente pode fazer nesse momento é ajudar nessa mobilização das redes, porque, sendo bem sincero, se daqui a 15 dias a gente não tiver a vacina, não vai voltar. Vou ser bem franco com vocês. Se não tiver, não vai voltar. E se não voltar, vai ser mais 15 dias, depois vai ser mais 15 dias, e a gente vai ficar nesse limbo até Deus sabe quando. Vou abrir aqui as mangas para vocês. E não tem previsão que daqui a 15 dias a gente vai entrar, a não ser que a gente faça barulho, a não ser que a gente pressione, a não ser que a gente faça alguma coisa. E é isso que a gente vem tentando fazer, né? As atualizações é que a reitoria entrou em contato comigo no domingo, dizendo que essa semana a gente teria uma reunião com a Secretaria de Saúde, né? A Secretaria de Saúde, até hoje, que era para dar a data, não deu informação nenhuma, não deu marcação de nada. O próprio reitor falou comigo hoje de novo, e disse, ó, era para ser até hoje, não deu. Hoje a gente conseguiu uma reunião com o vereador, lá da Câmara Municipal do Recife, né? A UEP, DA de fisioterapia, né? Estava a Luci lá, outros DAs, pessoal da UPE, né? Pessoal de medicina, enfermagem, DCE, da UPE. E a gente conseguiu um posicionamento relativamente bom, né? Porque ele é o presidente da comissão Covid, então ele é a pessoa que, assim, pode pressionar financeiramente a própria secretaria em relação a isso. Mas a gente tem que entender que, tipo, tem pressão de todos os lados. A gente tem que se colocar a nossa. Tem pressão de motorista de ônibus, tem pressão de cobrador, tem pressão de gari, tem pressão de todo lugar que vocês imaginarem. E nós somos mais um grupo pressionando, né? Mas se a gente é prioridade pelo Plano Nacional de Imunização, como é previsto pelo Ministério da Saúde, a gente é prioridade. Porque se for todo mundo então é prioridade, né? Todo mundo for vacinado, ninguém é prioridade. Então, cadê essa prioridade? E aí, para completar, para finalizar e deixar aberto, né? Dar essa discussão. João, deixa eu dar uma pergunta que fizeram agora no chat. Eu acabei de ler. Perguntou como ficou a questão da UPE. Acho que foi. Então, na UPE, eles têm uma situação muito específica. Porque eles estão no CISAM, né? Grande parte dos estudantes estão no CISAM. Eu soube hoje, por exemplo, que o pessoal de enfermagem mesmo, os últimos períodos já se formaram com aquela flexibilização que teve de 75%, né? E quem ficou foram os estudantes que estão em aulas práticas e que estão no CISAM. Mesmo assim, não foram vacinados. Aí, medicina, como é que estava lá? O pessoal do internato, que está no final do curso, não foi vacinado. O pessoal do sexto período, que está no CISAM, que é o hospital, vai ser vacinado. Então, vejam, não tem lógica. Não tem lógica. A realidade é essa. Quem está na frente não é vacinado, quem está atrás é vacinado, e a gente não tem cronograma nenhum, não tem organização. Certo? Então, eu liguei para Silano, depois da nossa reunião lá dos representantes no sábado. Silano é o presidente do nosso conselho. Ele colocou lá uns ofícios no Ministério Público e vai também entrar uns ofícios no Ministério Público dos estudantes, enquanto executiva nacional dos estudantes de fisioterapia, né? Eu faço parte, você também compõe, temos Laura, né? Eu estou na coordenação nacional agora, e a gente vai colocar ofício para o Ministério Público e o Ministério Público do Trabalho ainda essa semana. A estimativa é que ainda essa semana a gente coloque e protocole esses ofícios nacionalmente, e estadualmente já foi protocolado pelo CREFIP. Então, gente, pressionar todas as formas. É pressionar via rede social, é pressionar via reitoria, é pressionar via Câmara Municipal, é pressionar a própria Prefeitura, na Secretaria. Então, a gente está pressionando, né? Existe mobilização, sim, dos DAs de saúde, a gente tem um grupo, tem um fórum, vai sair uma nota esses dias também,
Mas, para além de nota, porque nota por nota, ela é muito vaga, sabe? Tipo, a gente pode lançar nota todo dia. Mas se a gente não direcionar e for buscar e mandar mensagem, cobrar reunião e cobrar, a nota fica por nota, certo? Então, além da nota, tem que ter toda essa articulação. Então, essa reunião de hoje, até terça-feira, ele prometeu para a gente, na segunda-feira tem a reunião da comissão lá na Câmara, e na terça-feira ele já quer estar enviando para a Secretaria de Saúde, e a gente ficou à disposição, né, à disposição para conversar com a comissão e com a Secretaria. Então, a gente tem duas coisas engatilhadas, três coisas engatilhadas aí. Os ofícios do Ministério Público, a gente tem essa reunião com a reitoria, eles estão lá, e tem a Câmara de Vereadores. E outra coisa, né? As redes sociais, que são nossa maior arma enquanto estudantes, enquanto grande massa, né? Grande massa para pressionar. Então... perguntarem o que é que eu posso fazer agora. É ajudar a pressionar, compartilhar nas redes sociais, qualquer coisa que vocês virem por aí de rede social. Compartilha no Instagram, pede para um familiar compartilhar, para chegar no máximo de pessoas possíveis, sabe? Pressionar realmente, de qualquer forma, de todos os lados, seja como o João está fazendo, ligando para Silano, liga para o vereador, liga para o secretário, ou até nas redes sociais, para o pessoal ver, dizer, poxa, os meninos da Federal, que são essenciais, que está tendo uma escassez de profissional por aí, deveria estar todo mundo aqui se formando para ganhar o mercado, sabe? E atender essa demanda, por que não vacinar eles? Então, é importante também trazer essa discussão para a população também, sabe? Então, compartilhem o máximo que puderem, sabe? Porque assim, vocês, mesmo a distânciazinha quietinha, vocês estão ajudando. E para concluir, abrir para a discussão, já vi que o Cleice vai falar, que ela já levantou a mão, pode levantar a mão, dizer que é isso, a gente está aqui nessa força-tarefa para tentar resolver isso e tentar sair com esse cronograma, minha gente. Se a gente tiver pelo menos um cronograma, tipo, ó, a partir de tal data vai vacinar esses estudantes, depois vai vacinar esses estudantes, depois vai vacinar esses estudantes, já vai ser muita coisa, porque hoje nem isso a gente tem, sabe? Então, a gente inicialmente está pedindo para os períodos mais avançados e depois ir descendo, ser escalonado. Se vem 1.000 vacinas, a gente sabe que tem grupos prioritários, né? Mas a gente também é prioritário. Então, que 200 sejam direcionadas aos estudantes. Depois, na próxima semana, mais 200. Depois, mais 200. Então, a gente vai continuar, mas do jeito que está, não dá para continuar, porque agora a gente não tem previsão nenhuma. E é muito ruim, sabe? É muito chato, é muito inseguro, é muito cansativo, dá ansiedade, a gente se desgasta demais. Eu vi que Gleice levantou a mão, pode falar, Gleice. Eu queria dar uma sugestão, se eu puder dar uma sugestão. Eu vi que o 8º período tinha feito o Instagram, eu até compartilhei a postagem, mas se pudesse, tipo, como a gente fez, né, isso é Alfredo. Se pudessem, tipo, cada período elaborar, cada representante de período, ou alguém do período, elaborar um post. E aí, a pessoa que estiver responsável pelo Instagram do pessoal lá do Vacina para Físio, para a gente alimentar o Instagram e para a gente semanalmente diariamente, né? Porque semanalmente a gente tem tempo. A gente não tem tempo para isso, mas, tipo, diariamente a gente está compartilhando e pressionando. Então, assim, se a gente puder fazer isso, se eu puder, né, dar essa sugestão, eu deixo aí de sugestão. Porque, tipo, eu sei que é prioridade agora do 8º período e concordo plenamente, porque eu tinha colocado isso na reunião de representantes, e eu vou repetir agora para que todo mundo escute. Eu sou do 4º período, e eu estou completamente desnorteada e tendo crise de ansiedade, porque eu não estou tendo aula prática e não estou aprendendo o que eu deveria aprender. Eu não consigo dimensionar o quão o 8º período está desesperado. Porque, assim, se a gente que está em períodos anteriores está difícil para a gente, então vamos pensar em quem está quase se formando ali. E também tem a questão de escassez de profissional mesmo. Por exemplo, meu interior está agora abrindo um hospital campanha, que eu, sinceramente, não sei para que está abrindo um hospital campanha se não tem profissional.
sabe? E aí a gente precisa andar com isso, porque se o 8º período se vacinar, consequentemente o 8º período anda, e se ele andar, o 7º anda, e se o 7º andar, o 6º anda, e aí a gente chega a todo o curso vacinado, né? Tá aberto, viu, gente? Quem quiser falar também, pode. Bom, eu acho Eu, que é eu isso, só né? tinha mostrado. Pode falar. Agora, para começar a andar a carruagem. Tailine tá com a mão levantada. Pode falar. Tá aí? Ela levantou sem querer. Ela levantou agora. Tá, Ô, certo. gente, teve gente perguntando sobre a questão dos ideais de saúde, se estavam unidos e tal. Então, a gente tem o fórum dos DAs, né, de saúde, que eu faço parte, João, Mário, acho que Matheus também, os meninos do DA, de algumas reuniões, e já estava tendo movimentação. Tinha um curso que era odonto, já estava se movimentando antes da gente, individualmente, e aí quando foi jogada a pauta para lá, foi que a gente começou meio que a descobrir, e está todo mundo tentando se mobilizar para o mesmo, né, porque tem não só o fisioterapeuta, mas tem o pessoal de enfermagem, tem o pessoal de nutrição, tem o pessoal de odonto, que está todo mundo também querendo se vacinar, né? Daí, não só, como eu falo sempre, o fisioterapeuta ele não atua só na UTI COVID, a gente também atua na atenção básica, sabe? Que é a base da saúde pública. Então, também precisa desses profissionais lá, porque sem atenção básica, o tanto que não ia ter de agravos, né, de comorbidade, puxando minha sacolinha, né, para a saúde coletiva. Mas, enfim, a saúde, a atenção básica é a base realmente da saúde pública. E é onde eles também entram, sabe? Então, toda ajuda nesse momento de qualquer profissional e qualquer grupo que possa se vacinar para estar se formando, para, como vocês falaram, andar essa carruagem, começar, sabe? Tipo, de um curso, de um período, ir para outros e para outros, eu acho que a gente consegue chegar a algum lugar, consegue chegar a finalmente a formatura, né? João Vitor biscoitando na reunião. Gente, é porque eu estou numa reunião hoje aqui ao mesmo tempo, assim, que é do Dia Mundial de Saúde, e a gente estava falando sobre a vacinação, e o reitor estava, eu estava tentando ouvir para ver se ele soltava mais alguma coisa. Mas na mesma, ainda não tem nada não. Então é isso, eu acho que ficou muito claro para a gente o nosso papel nesse momento, e que a gente só vai conseguir construir e fazer as coisas acontecerem coletivamente, colocando essa pressão. Tá bom? Eu não tenho mais nada assim, para explicar. Eu só queria agradecer a todo mundo aqui. Como o João falou, foi um momento histórico. Logo no começo eu estava um pouquinho arretada, que só tinha 60 pessoas. Dizer, minha gente, vocês arretaram tanto, pressionaram tanto, cadê esse povo? E quando a gente vê uma sala lotada, e agora eu estou acompanhando aqui pelo YouTube também, sabe? Temos 12 pessoas aqui olhando pelo YouTube, então eu vejo que realmente vocês querem. E quando a gente quer realmente participar, tem que estar junto, tá nesses momentos, sabe? Porque todo mundo somando, a gente consegue pressionar. Eu, com meu bracinho fininho, não consigo, né, empurrar ninguém sozinha. Mas está todo mundo aqui, 100 pessoas, com mais 12 lá, acho que a gente chega a algum lugar. E é muito importante, assim, a gente tá todo mundo junto, porque já sana um monte de dúvidas, já tira qualquer conclusão que tenha sido precipitada ou enganosa, sabe? Quando a gente apontou, por exemplo, o fato de que só queriam vacinar o oitavo. Não, a gente quer vacinar todo mundo. E se está todo mundo aqui escutando isso, repassa essa informação de que todo mundo realmente quer ser vacinado, que precisa, que merece. E todo mundo aqui quer se formar, quer ser um profissional de primeira. É por isso que a gente se matou para entrar na UFPE. Então, eu quero realmente ser uma profissional que diga assim, eu saí da UFPE e eu sou apta para qualquer situação que me colocarem, sabe? Mas eu sou do NASP. Mas eu fico muito feliz de estar todo mundo aqui, sabe? Representando, nem que seja 3 pessoas de cada turma, 4, mas já ajuda a propagar a informação, sabe? Levar mais força e movimentar tudo que tiver para acontecer aí. Fico muito grata mesmo de estar todo mundo aqui.
Gente, eu tô vendo que tá todo mundo pedindo o número do vereador para colocar aí. Eu tenho até muita vontade de colocar, mas não é interessante, porque, tipo, ele já ouviu a gente, ele já tá com a gente, entendeu? Tipo, se fosse algo que ele não tivesse, estivesse ignorando, aí a gente poderia pensar nessa estratégia. A gente pode marcar mais a Prefeitura do Recife, a gente pode marcar João Campos, a gente pode marcar a secretária, inclusive a secretária da UFPE. Ironia, né? Mas, enfim, ela é da própria UFPE. Então, a gente pode marcar, porque lá no Instagram eles veem isso, tá? Então, assim, é importante marcar o extraordinário. Mesmo, sabe? Ser conveniente, a gente marcar mesmo e dizer, ah, olha isso aqui rapidinho. Se eu fosse secretária de saúde, já estava todo mundo vacinado, pronto para dormir. Ô, João, a Adina perguntou no chat se o CCS está dando algum posicionamento sobre a situação dos cursos de saúde da UFPE e se estão se mobilizando para vacinação. Então, sim, a gente está tendo uma parceria muito boa. Inclusive, hoje eu fui pedir, porque da reunião de hoje ele pediu os dados. Quantos estudantes precisam ser vacinados? A gente precisa disso para enviar. Tudo bem que a gente já tinha enviado, ele já tinha enviado antes, mas agora já é outra frente, né? Lembrem, são várias frentes. A gente pressiona pela Câmara, mas pressiona pela reitoria, mas pressiona também pelas redes sociais. Nessa frente aqui a gente ainda não tinha tentado, vai ser uma nova. E aí sim, eles vão passar esses dados. Eles já estavam passando também em relação à saúde básica, porque eu falei no início, mas está reforçando, não queriam vacinar quem estava mesmo no estágio, mas que não tivesse no hospital. Porque só se você estivesse fazendo estágio na UBS, aí não queriam vacinar, né? Mas agora já está começando a vacinar. Então, está assim rolando, o CCS está dando esse suporte, eles estão centralizando, inclusive, ajudando a gente na centralização, porque nós não... Quando for vacinar, não vai ser só a fisioterapia. Vai ser todo mundo, né? Todos os cursos de saúde. Então, é preciso essa centralização. Está rolando sim, tá? Tanto do ponto de vista do diretório acadêmico, tanto do ponto de vista de coordenação, chefia e centro de ciências da saúde, CCS. E reitoria. Algumas pessoas estavam perguntando no chat qual era o próximo passo. E aí eu também queria perguntar qual era o próximo passo, porque existe essa questão da mobilização no Instagram, mas também se a gente ficar comentando e mobilizando de maneira aleatória, também não chega no direcionamento certo. Então, a gente precisa posicionar em uma coisa só e dizer, ó, é isso aqui que eu quero que tu veja. Então, deixa aí a pergunta. É bom que a gente centralize. A gente estava usando aquele post, né? Deu um alcance muito bom. Paloma tivesse aqui, era bom até ela falar que ela estava responsável por isso. E a gente tá, essa ideia de lançar um post é muito boa. Então, quando a gente lançar o próximo post, seria bom que todo mundo fosse nesse post e centralizasse nele, certo? Porque a ideia é que a gente alimente mesmo aqui no Instagram, com posts da gente atendendo paciente, com posts da gente, sem mostrar a cara, claro, né? Paciente, mas das atividades que a gente desenvolve lá, certo? E marcando. Então, tipo, no texto, na legenda, vai ter também essa explicação do que estava rolando. E aí é fazer esse direcionamento mesmo. Marcar, a gente, tipo, ó, agora a gente vai marcar a prefeitura. Então, todo mundo marca a prefeitura várias e várias vezes. Agora a gente vai marcar o prefeito. Então, toda hora a gente começa a marcar o prefeito. Talvez a gente consiga uma reunião com a vice-prefeita semana que vem. Essa eu tinha esquecido de falar. Isabela de Roldão. Então, vamos ver, né, o que é que vai rolar. Porque já é outra frente. A frente da prefeitura, diretamente. Então, é isso, minha gente. Assim, pressionar. Até eles dizerem, mulher, o que é, eu não sei não, mas vocês sabem sim, que é vocês que são responsáveis, então vocês sabem sim, certo? E dizer que a gente está respaldado, tá, gente? No Plano Nacional de Imunização diz, estudante é prioridade, então a gente tem que cobrar essa prioridade. A gente não está fazendo nada que seja até fora da lei, a gente está bem dentro, pelo contrário, a gente está bem dentro, viu? E o prazo? Prazo é isso, cada frente que a gente faz tem um prazo. A da Câmara deu até terça. A da Reitoria disse que até essa semana ia rolar essa reunião com a Secretaria de Saúde. Então, se rolar a reunião com a prefeita, ela vai dar outro prazo, porque é outra frente. E assim a gente vai, empurrando. Da mesma forma que a gente está aqui em Recife, lá em Caruaru a gente está também com esse mesmo problema.
né? Lá em Caruaru, o pessoal de fisioterapia também entrou em contato. Então, assim, não é só a gente que está vivendo isso, outras cidades também estão vivendo. Certo? Alguém tem alguma dúvida a mais? Alguma dúvida, gente? Eu tenho. Olha só, por enquanto, a gente tem até que data para um posicionamento? Porque vocês têm várias reuniões, várias explicações de muitas pessoas, e a gente precisa saber até quando, por enquanto, a gente vai ter uma resposta. E a gente quer saber, quer ter uma resposta do DA, já que está tudo sendo direcionado para vocês. No caso, para tu, né, João? Certo. Ô, Emily, tu quer saber da vacinação e do calendário ou dos dois? Dos dois. Veja, do calendário, a coordenação, ela está em reunião com a Prograde e eles não deram prazo. Por que não deram prazo? Porque depende se até o dia 19 a gente voltar, então se for ter um prazo até o 19, a gente vai voltar ou não. Se não voltar no dia 19, né, aí eles vão precisar se posicionar. Então a gente tem até o dia 19 para saber se volta ou não. Não voltando, aí eles vão ter que dar uma explicação mais factível, dar datas, dar números, certo? Isso em relação ao calendário. Então, depende dessa volta ou não. E sobre a vacinação, depende das frentes. Porque, como eu te falei, existem várias frentes. Se for a da reitoria, até sexta-feira, a gente tem uma reunião com a Secretaria de Saúde. Se for a da Câmara, na terça-feira, eles vão encaminhar para a Secretaria de Saúde. Entende? Então, a vacinação, ela depende da frente que a gente está pressionando. Certo, Entendeu? então no caso, a gente tem 2 dias para esperar a resposta. Na sexta-feira de noite, até mais tarde, sábado, uma resposta, e outra até quarta-feira que vem, certo? Isso da questão da vacinação. E do calendário até o dia 19, que seria o dia que a gente teria esse retorno. Certo, então a gente vai ficar atento a essas datas. E aí, dia 19, na verdade, vocês viram, né? Quando foi para adiar aqui a volta, antes mesmo do dia 5, a gente já sabia que foi na sexta-feira ou foi no sábado. Foi na sexta-feira, né? Sexta-feira era dia 1 ou era dia 2. Então, antes do dia 19, eles já vão ter alguma coisa sobre isso também. A gente já vai estar sabendo, ali pelo dia 15, 16. Tá bom? Tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Pronto, então vamos lá, reforçar os próximos objetivos, feito a Raíssa está falando. Os representantes ficaram de fazer formulários nas suas turmas sobre as disciplinas para apresentar aos professores, certo? E a gente ficou, né, de maneira geral, de direcionar nossos esforços para marcar a prefeitura, a prefeitura, principalmente, gente, foquem aqui. O principal responsável por liberar essa vacinação vai ser a prefeitura, tá? O governo federal, ele é quem compra e quem direciona, mas a partir do momento que chega na cidade, quem define para onde vai é a prefeitura de cada cidade. Por isso que em Jaboatão, por isso que em Olinda, por isso que em Paulista já estão vacinando e aqui está demorando, porque quem está definindo é a prefeitura, certo? Pode chegar muito ou pode chegar pouco, mas quem vai definir é a prefeitura. Isso tem que ficar muito claro, para a gente saber aonde a gente tem que bater mesmo. E, claro, não esquecer de bater no governo federal, porque precisa comprar mais, né? Se tiver mais vacina, mais rápido a gente vacina. Isso é importante também. Não deixem de lado o Vida, Pão, Vacina, Educação. Mais dúvidas? Acho que não, né? Lucy, você quer finalizar aqui? Agradecer mais uma vez. Eu quero agradecer, finalizar só por... Né? Agradecer mais uma vez a participação de todo mundo, foi de suma importância e vai continuar sendo, né? Tendo todo esse processo, toda essa mobilização para a gente continuar pressionando para tentar vacinar, partindo desse grupo prioritário, que a gente pode se chamar assim, mas para que todo mundo consiga a vacina, porque os períodos vão andar, né? O 8º vacinado, o 7º avança também, aí precisa de vacina, sabe? Então, eu agradecer a todo mundo, espero que os representantes que estiverem aqui peguem suas demandas, vão passando para as suas turmas,
para que consiga. A gente está sempre jogando tudo lá no grupo dos representantes, né? Para que a gente consiga sempre estar repassando informação, sabe, direitinho. Porque às vezes a gente joga lá, tem os representantes que não repostam, às vezes porque não vê, às vezes esquece. Mas dessa vez, minha gente, é de muita importância que todo mundo tenha acesso a qualquer informação que seja para todo mundo, sabe? Então, também acompanho o Instagram do diretório, o Instagram da campanha, que os meninos já colocaram aqui. E aí, eu acho que era isso. O Mari vai falar, que ela está com a mãozinha levantada, e aí ela encerra, né? Ninguém melhor. Um beijo. Isso. Mari, fala da carteirinha, aproveita o momento, faz o jabá. Merchan da Uni, né? Eu berro, vê, carteirinha da Uni, ajuda do DEA, já está falando aqui no chat. É, porque agora está em abril, né? Todo mundo já tem que renovar o VEM. Aí daqui a pouco ele vai mandar o link, que dá para fazer pela internet também, né? E aí a gente repassa lá no grupo dos representantes. Tá, sim. Eu queria falar que... Pronto, fechou, dá para fazer pela internet. Chegou uma sugestão aqui para a gente de que os representantes das turmas façam esse momento com as suas turmas. Escutem a galera da turma, as sugestões, as dúvidas, os anseios, as coisas, e criem esse momento entre a turma, porque é muito bom. E façam um formulário também, por favor. A gente quer saber o que cada turma, como está a situação de cada turma nesse sentido. Enviem as respostas para a coordenação, para o meio da coordenação. Contem com a gente, com quem vocês precisarem, a gente puder ajudar, estaremos sempre à disposição. Deixa eu ver o que mais. Eleição do DEA vem aí. Carteirinha da Uni. Deixa eu ver o que mais, se tem mais alguma informação. E eu acho que é isso. Vamos para os próximos passos. Vai dar certo. E vamos. Eu acho que era isso que tinha para falar. Pronto, gente, vai dar certo. Vai. E o link da carteirinha estudante eu mando para os representantes de novo, mas dá para pegar pelo Instagram também da UEP. Beleza? Boa noite. Obrigado a todos e todas. E a gente se vê, espero que da próxima vez com notícias mais positivas. Hoje tem festa do BBB. Outra Pronto. coisa, a gravação da reunião vai ser disponibilizada, tá? Então repassem para as turmas, para quem não conseguiu estar aqui presente e acompanhar. A gente pode... Jéssica pode mandar para o DA, a gente manda para as turmas. Né? Por que você não falou no YouTube, já que já tá lá? É porque é uma boa metade. ideia, porque começou pela metade no YouTube. A gente bota a gravação no YouTube, não é isso que você tá falando? Isso. Ah, tá. Pronto, fechou. Beleza. Tá bom. Valeu, Muito galera. obrigada Boa pela noite. participação, pelas sugestões, por nos ouvir, por Pode conversar parar a conosco. gravação, filho. Tchau, cheiro. Bom jantar.